A gente tem uma variedade compacta, maniana, né? Com curvatura seccional estritamente negativa. Temos um subgrupo, um grupo fundamental, abeliano, diferente da identidade, então H é isomorfo a Z. Esse era o teorema, né? A demonstração vai ser simples. A gente já fez o trabalho na aula passada. A demonstração vai usar duas coisas, né? Uma é de que todo automorfismo do recobrimento universal, vai preservar uma geodésica, ou seja, vai ter um eixo. E a segunda coisa é qualquer outro automorfismo que comute com o primeiro vai preservar a mesma geodésica. São as duas coisas que nós fizemos. Então a gente começa pegando um elemento qualquer, a F no H, diferente da identidade. A gente sabe que existe uma geodésica no recobrimento universal que é preservada pelo H. Não é? A gama T é o eixo, desculpe, preservada pelo F, né? Pelo eixo. Mas, por outro lado, dado qualquer outro elemento de H, né? Para todo elemento em H, a gente sabe que o H é abeliano, então qualquer outro elemento comuta com o F. E aí a gente já viu na aula passada que quando isso acontece, o eixo do H é o mesmo eixo do F, né? Então isso significa que H também preserva a geodésica gama T. Certo. Então está acontecendo que todos os automorfismos, todas as isometrias aqui do H preservam a mesma geodésica. Certo. Então você pode pensar na seguinte aplicação. A θ, né? Ou seja, a ideia é que eu não sei o que está acontecendo no espaço inteiro, né? Mas eu sei que existe uma geodésica gama T que é preservada ou transladada por todos os elementos do H. Então eu posso pegar a minha isometria do espaço inteiro e restringir a geodésica gama T. E ao fazer isso, a gente vai ter uma aplicação injetiva. Né? Porque se você tem uma isometria que é a identidade na geodésica gama T, significa que ela tem pontos fixos. E como ela era um automorfismo, teria que ser identidade em todo lugar. Então essa é a ideia, pegar a isometria e restringir a geodésica gama T. Você pode pegar aqui o elemento no H e mandar... Bom, aqui eu vou escrever de duas maneiras diferentes. Uma fazendo isso, né, pegando a isometria da gama T. Você vai pegar o seu elemento aqui e vai mandar na restrição, né? Certo. Mas a gente sabe que isso aqui é uma translação, né? Você pode considerar esse θ aqui, ou então você pode considerar o seguinte θ, tanto faz, os dois são equivalentes, os números reais, que pega um cara aqui no H e manda, bom, essa H restrita ao traço, ela faz uma coisa assim, né? Quer dizer, o H de gama T de S vai ser igual ao gama T de S mais uma constante, onde essa constante depende do
do H, né? É uma translação. E essa constante, claro, que determina a isometria na geodésica. Então, posso olhar para esse K de H aqui, que me dá um número real. Certo? Parâmetro da quanto que eu estou transladando. E o ponto é que esse cara é um isomorfismo, é um homomorfismo de grupos, né? Se você compõe duas isometrias aqui, isso corresponde a somar as constantes. Então, o ponto aqui é que o θ chapéu é um homomorfismo injetivo de grupos. Onde aqui eu estou considerando os reais com respeito à adição. Certo? Então, isso é fácil verificar, né? Porque se você pega um produto, é só olhar para essa fórmula aqui, né? Se olhar para o H1 produto H2, você quer olhar para o θ chapéu desse cara, né? Então, o que você vai fazer é vai olhar para isso aqui, aplicado na geodésica gamma-til. Mas o H2 do gamma-til de S é o gamma-til de S mais a constante do H2. Aqui está um pouco estranho, né? Deveria chamar isso aqui de K, né? Para ser coerente. Dá o K do H2, e aí o H1 novamente vai agir na geodésica como uma translação. Isso aqui vai ser o gamma-til de S mais K de H1. Então essa fórmula está me dizendo que o K do produto, que corresponde à composição, é igual à soma dos Ks. Certo? Então, isso aqui justifica a palavra homomorfismo e também é fácil ver que é injetivo porque essas isometrias não podem ter pontos fixos, né? Se o K é zero, isso significa, o K de H é zero, isso significa que o H preserva a geodésica, preserva cada ponto da geodésica. Mas isso significa que o H é a identidade, né? Porque afinal o H, por ser automorfismo do recobrimento, não pode ter pontos fixos. Ok? Então, é um homomorfismo injetivo de grupos. Isso significa que a imagem do grupo H, né, vai ser um subgrupo dos reais aditivos isomorfo ao cara original. Então, a gente conclui que o H é isomorfo ao K de H, que está contido nos reais. Certo. Só que esse agora é um subgrupo dos reais com respeito à adição. Então tem um lemazinho que diz que só existem duas possibilidades, né? Esse cara tem que conter, claro, zero. Então só tem duas possibilidades. Ou ele vai ter um menor elemento, x. Então ele vai ser o grupo 2x menos x. Essa é a primeira possibilidade. Ou ele não tem menor elemento positivo, e nesse caso ele é denso. Denso. Certo? Então a gente sabe que o K de H é isomorfo a Z, ou ele é denso em E. Só que ele não pode ser denso porque ele vem de uma ação que é totalmente descontínua, né? Você não pode ter pontos de acumulação na órbita de um ponto. Certo. Só que K de H não pode ser denso. O fato de que esse cara age em M
de maneira totalmente descontínua, implica que o cara não pode ser denso. Não é denso. Logo, a conclusão é que o H é isomorfo ao K de H, que é isomorfo a Z. Acabou a demonstração. Certo? Então não tem quase nada para fazer, né? Ok? Alguma dúvida aí? Então qualquer... isso já mostra que o grupo fundamental das variedades de curvatura negativa é complicado, né? Porque já tem uma série de subgrupos que a gente exclui. A gente falou isso aqui na aula passada, né? Z mais E, por exemplo, não pode ser subgrupo de qualquer grupo fundamental de variedade de curvatura negativa. Bom, seguindo nessa linha, a gente pode provar mais. A gente pode provar uma outra obstrução. De fato, o que vai acontecer é que o grupo fundamental dessas variedades também não pode ser abeliano. Certo? Que na prática quer dizer que ele não pode ser o Z. Certo? O que o Preissmann diz é que qualquer subgrupo abeliano tem que ser o Z, né? Mas poderia acontecer que o grupo fundamental, ele mesmo, fosse o Z. Mas de fato isso não é possível. Segue desse teorema aqui. Você tem uma variedade novamente compacta. Curvatura negativa. Então, o grupo fundamental não é abeliano. Certo. Claro que ele não pode ser o grupo trivial pelo teorema de Hadamard, né? Caso contrário, ela seria o próprio recobrimento, mas o recobrimento tem que ser o Rn. Então não pode ser trivial, mas também não pode ser o Z. Ok, um comentário sobre essa prova aqui é que, na verdade, a gente está provando um pouquinho mais, né? Essa observação é importante para o que vem a seguir. Observação, o que a gente provou foi o seguinte. A única coisa que a gente usou para concluir que o grupo era o Z é que todos os elementos do grupo preservam a mesma geodésica. Então, o que a gente provou foi o seguinte. Que se você pega um subgrupo do grupo dos automorfismos, né? Se existe uma geodésica gama-til tal que qualquer elemento do grupo preserva gama-til, então o grupo é o Z, né? Ele pode ser a identidade ou o Z, né? Tá certo isso? Porque tudo que a gente precisou é fazer essa restrição aqui. Então, se todos os caras do H preservam a mesma geodésica, eu posso considerar novamente esse homomorfismo, né? E ele vai ser e todos os argumentos aqui vão seguir da mesma maneira. Certo? Ok. Então vamos provar o teorema, né? Provar que o π1 não é abeliano. Vamos apagar isso aqui. Bom, esse teorema ali é para curvatura estritamente negativa, né? Se eu colocasse curvatura menor ou igual a zero, ainda seria verdade ou não? Não, né? Qual o exemplo? Tá certo. O exemplo é o toro, mas vamos observar o seguinte, né? Ok.
O exemplo é o toro. Mas vamos lembrar o seguinte, que eu acabei de mostrar que se o π1... Na prática, o que tem de novo nesse teorema, né? A gente já sabe que qualquer subgrupo abeliano tem que ser o Z, né? Então, o único conteúdo novo disso daqui é que o π1 não é Z. Certo? Ou seja, o que a gente está mostrando aqui é que o π1 de M não pode ser isomorfo ao Z. Vocês concordam com isso? Porque a gente sabe que se ele fosse abeliano, né, ele teria que ser o Z pelo teorema do Priceman. Então, essa é a única parte nova que a gente não sabia. Então, volto a perguntar. Agora, esquece isso, né? E pensa nessa conclusão, que o π1 não é isomorfo ao Z. Se eu colocar a curvatura menor ou igual a zero, é verdade ou não? O cilindro é o exemplo que você tem que ter em mente. Na verdade, você poderia falar do círculo, né? O círculo, a gente já viu que o círculo tem curvatura zero, né? Lembrando disso? Curvatura intrínseca zero, né? Mas o π1 dele é o Z. Então, da mesma forma, o cilindro também tem curvatura zero e tem grupo fundamental Z. Certo? O cilindro não é compacto, isso. É porque eu quero que vocês entendam a prova, entendeu? Então, na prova, você tem que ter em mente o exemplo do cilindro. Porque a princípio, eu não vou usar o compacto, certo? Se eu tirar... Talvez a pergunta certa seria, se eu tirar o compacto aqui, né, o resultado é falso, porque tem aqui o exemplo do cilindro, né? Certo? Ok, então vamos reformular melhor ainda a pergunta. Ok. Eu estava falando sobre as hipóteses de curvatura, né? Então vamos deixar a curvatura estritamente negativa e vamos tirar agora o compacto só. Ok? Curvatura estritamente negativa, possivelmente não compacta. É falso ou verdadeiro? Completo. S1 por S1 por E, dá para botar uma curvatura negativa. Como é que você bota a curvatura negativa aí? O H3. Eu consigo do H3. Tá certo, o seu exemplo está certo. Mas tem um exemplo mais simples, né? Você botou um S1 a mais. O S1 vezes R já dá para colocar uma métrica de curvatura negativa. Certo? Mas o seu exemplo está certo também. Então, um exemplo aqui, você pega, sei lá, uma superfície que faça assim, né? Uma superfície de revolução. No R3, de tal maneira que todos os pontos tenham curvatura negativa. O catenoide, por exemplo, satisfaz essa propriedade. Vou dar um exemplo aqui, que a curvatura é estritamente negativa, é completa, né? E o grupo fundamental é Z, porque esse cara aqui é diffeomorfo ao cilindro, né? Certo? Ou você faz o que o Lucas falou lá, pega um quociente do espaço hiperbólico. Mas o fato é que o compacto aqui é fundamental. Certo? E o exemplo do cilindro é interessante para ter na hora de entender a prova. Então vamos fazer a demonstração. A demonstração acho que cabe aqui. Ok. Demonstração. Então vamos supor que o π1 é abeliano, né? Vamos supor que o π1 é abeliano. O que na prática, isso aqui é por contradição, né? Bom, na prática, supor que ele é abeliano significa supor que ele é Z, né?
Tudo bem. Então a gente sabe que todo automorfismo translada uma geodésica, como o grupo inteiro é abeliano, todos os caras do grupo vão preservar a mesma geodésica. Certo? Então vai ter uma geodésica γ-til, que é preservada pelo grupo. Certo? Vou ter aqui o H, o F. No automorfismo. Certo? E aí o que eu vou fazer, eu vou pegar uma geodésica que sai desse ponto, fazendo um ângulo de 90 graus. Uma geodésica ortogonal. Né? Então, essa aqui é a γ-til. Pego uma geodésica β-til aqui. Também geodésica. E olho para a projeção na M. Né? Então aqui é o desenho da M-til. Quando eu projeto na M, eu tenho um pedaço de geodésica aqui, γ. E vou ter essa geodésica aqui, beta, né? Na M. Certo? Agora eu olho, pensa no cilindro, né? No cilindro o que está acontecendo é que, como é que eu explico isso no cilindro? Quer dizer, se você fosse imaginar o cilindro, essa geodésica γ aqui corresponderia a esse cara aqui. Certo? E eu estou pegando essa beta, corresponderia a isso aqui. Ok? O desenho no cilindro seria esse, né? E aí o que eu quero fazer é mostrar que a geodésica amarela aqui vai ter que ir para mais infinito. Certo? Ou seja, que eu vou pegar um ponto aqui. Como é que é? Eu pego um ponto aqui e olho para a geodésica minimizante. Vou fazer aqui no desenho. Você pega um beta de T. Eu tenho a geodésica beta, né? Mas como eu estou na M aqui, eu sempre tenho uma geodésica minimizante. Que pode ser a beta ou pode não ser. Né? Então vai ter uma geodésica minimizante ligando esses dois pontos. Σt. Né? E aí o que eu faço, eu vou levar... Aqui está o β-til de T, digamos. Eu vou levantar essa geodésica minimizante a partir desse ponto. Certo? Ou seja, eu vou considerar o σ-til levantamento de σt a partir do β-til de T. Aí quando eu faço isso, o que é que eu sei sobre o ponto final, né? Ele começa aqui, né? Levantando aqui. Mas no ponto final, a projeção desse ponto vai ter que ser o P, né? Isso significa que o ponto final está na pré-imagem do P. Ou seja, o ponto final é a imagem do P-til por algum elemento do grupo dos automorfismos. Que ele está na órbita do P-til. Certo? Só que os automorfismos preservam a geodésica γ-til. Então esse cara tem que estar em γ-til. Certo? Ou seja, o levantamento tem que ser uma coisa assim. Ou seja, esse cara aqui, ele está na órbita do P, né? E vai ter que pertencer a esse cara aqui. Para algum F. Certo? Então esse aqui é o levantamento σt-til. Certo? Simplesmente porque a projeção do σt-til de 1 é o σt de 1, mas o σt de 1 é o P, né? Ok, agora eu uso a lei dos cossenos, né? Como eu estou no ambiente com curvatura negativa, eu sei pela lei dos cossenos que o comprimento da σt-til é maior ou igual, o cosseno de π sobre 2 é zero, né?
Então, esse vale, se você quiser, vale a desigualdade no teorema de Pitágoras. Você vai ter que o comprimento do sigma T-til é maior ou igual que o comprimento da beta-til, por exemplo. Certo? Você vai ter que quer dizer, o Hawk implica, né, que o comprimento da sigma T-til é maior ou igual que esse comprimento aqui, que o comprimento da beta-til. Certo. Só que esse comprimento aqui é T, né? Pegando a geodésica normalizada. Mas lembrem que o comprimento do levantamento é o mesmo comprimento da projeção, né? Então, isso implica que o comprimento de sigma T é T, o que é absurdo, porque sigma T é uma geodésica minimizante. Se eu faço o T ir para infinito, o que eu mostrei foi que a distância do beta de T para o P vai para mais infinito. Certo? Tá bem? Então, isso implica aqui que a distância do beta de T para o P vai para mais infinito à medida que o T vai para infinito, o que é uma contradição. Falei que cabia aqui, né? Certo. Contradição porque eu estou supondo que a variedade é compacta, né? Ok? Então, de fato, para essa prova aqui, que o π1, quer dizer, não estou usando estritamente negativo aqui nesse pedaço, né? Funcionaria para menor ou igual a zero. Ok, então, está claro aí o argumento? No fundo, o que eu estou mostrando é que essa distância aqui vai para mais infinito, né? Como? Qualquer geodésica ortogonal. Você pega qualquer uma. Quer dizer, isso só funciona em dimensão pelo menos 2, porque caso contrário tem o exemplo do círculo, né? Então, beta-til aqui é qualquer geodésica ortogonal. Certo? Então, π1 não pode ser abeliano. Mais alguma? Tá claro ali ou mais alguma? No fundo, o que eu estou mostrando é que, se a dimensão fosse maior, o que eu estou mostrando é que a distância vai para infinito em qualquer uma, né? Qualquer geodésica ortogonal. Qualquer geodésica ortogonal aqui. Mais alguma pergunta? Ok, então, acho que é uma última obstrução. É melhorar um pouquinho o teorema do... Não esse, o teorema do Priceman. Dá para melhorar o teorema do Priceman trocando abeliano por solúvel, que é um conceito de teoria de grupos, né? Vai ser simples também. Então, esse teorema do Byers... o que ele diz é o seguinte: tem novamente uma variedade compacta, curvatura estritamente negativa. Então ele tem duas partes. Na parte A você mostra que se você tem um subgrupo que não necessariamente abeliano, mas ele é solúvel. Eu vou lembrar a definição daqui a pouco. Não trivial. Então o H tem que ser Z. E a parte B diz que não existe subgrupo, digamos, K,
isomorfo a Z de índice finito. Certo? E lembrando aqui a definição, né? O cara é solúvel se... Definição, você tem que o H é solúvel se existe uma cadeia finita de subgrupos, começando com H, né? H0, isso aqui significa que é subgrupo, né? Até um HK-1, o HK é a... Acho que o desenho está errado, né? Deveria ser assim. De tal maneira que cada cara é normal no... Se existe uma cadeia finita, tal que o HI-1 é normal no HI com índice finito, com índice abeliano, né? Quando um subgrupo é normal no outro, você pode fazer o quociente. E esse cara aqui tem que ser abeliano. Então, essa é a definição de grupo solúvel, né? Você pode ter uma cadeia finita de subgrupos descendo, tal que cada cara é normal no anterior e os quocientes são sempre abelianos. Então, em particular, qualquer grupo abeliano é solúvel, né? Então vamos fazer a demonstração disso daí. Então, a demonstração é por contradição, né? A gente supõe que existe uma cadeia dessas e tenta mostrar que, na verdade, tudo é Z. Certo? Então, suponhamos que existe essa cadeia aqui, né? Suponhamos que existe essa cadeia. Novamente, aqui a gente quer fazer a prova por contradição, né? Não é por contradição, não. Tá, vamos supor que o grupo é solúvel e a gente vai provar que o cara é Z. Sim. Algo está errado? A cadena não é contrária. Senão não pode ser algo simples. Aqui, ela está descendo, né? Então o H1 está contido no H0. Aqui, né? Tá certo. Não. Aqui, né? HI mais 1, não é isso? Isso. Tá certo. Então HI... Assim, né? Tá certo? Agora tá certo, né? Ok, isso. Então vamos supor que existe essa cadeia, né? Bom, o HK-1, ele vai ter que ser abeliano, né? Porque o quociente dele aqui é pelo grupo trivial. Então, como o HK-1 é abeliano, a gente sabe pelo teorema do Priceman que o HK-1 tem que ser Z. Certo? Agora a gente vai analisar o HK-2. A gente vai mostrar que o HK-2 é novamente Z e aí é só usar a indução. Tá? Ok, então vou mostrar... A minha afirmação então é que o HK-2
K-2 é isomorfo a Z. Certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente pega um gerador aqui do HK-1, né? Então, seja G gerador do HK-1. Né? Significa que o HK-1 é o conjunto das potências de G. Certo? E aí, se você me dá dois elementos do grupo maior... peraí. Se agora eu escolho um A, então você tem um HK-1, que é um subgrupo aqui, né? Do HK-2. Então, se eu pegar um elemento A no HK-2, um elemento B no HK-1, posso olhar para a seguinte expressão. B A A-1, não é isso? Como esse subgrupo é normal, esse cara aqui ainda está no HK-1, não é isso? Aqui o A está no HK-2 e o B está no HK-1. Então, esse cara ainda está no HK-1, eu posso multiplicar por B novamente. Desculpa, por B menos 1. E esse cara ainda vai estar no HK-1, né? Porque o B está embaixo. Mas o HK-1 são gerados pelo G. Né? E a gente sabe que qualquer automorfismo do recobrimento preserva uma geodésica. Né? Então, existe uma geodésica γ-til, que é preservada pelo G. O que eu vou mostrar é que ela vai ser preservada não só pelos elementos do HK-1, mas também pelos de cima, pelos HK-2. Só brincando aqui com as fórmulas. Então, como eu sei que esse cara está no HK-1, ele vai preservar a geodésica γ-til, né? Porque ele vai ter que ser uma potência de G. Então, o A, B, A-1, B-1 de γ-til é igual a γ-til. Certo? Se você quiser, isso aqui é um gerador, né? Potência de G. Ok, mas o B-1 também está no grupo de baixo, né? Então ele também preserva γ-til. Então essa imagem aqui é a própria geodésica. Então a gente fica com A, B, A-1 de γ-til é igual a γ-til. Tá certo isso? Tá certo isso daí? Aí agora eu aplico o inverso de A nas duas expressões, né? Vou multiplicar aqui pelo inverso de A. Então eu fico com B A-1 de γ-til é igual a A-1 de γ-til. Então significa que essa geodésica aqui é preservada pelo B, mas a gente sabe que como o B está aqui embaixo, o B também preserva a γ-til. Como a gente está numa variedade de curvatura negativa, a geodésica preservada é única. Provamos isso na aula passada. Então a conclusão é que o A inverso de γ-til é igual ao γ-til. Certo? Isso aqui está usando a chamada unicidade do eixo, né? Em curvatura estritamente negativa. Então, o que nós mostramos é que, dado um elemento qualquer no grupo de cima, né, o inverso dele preserva a geodésica γ-til. Mas o inverso tanto faz, né, porque o inverso preserva o grupo. Então, o que eu mostrei foi que todo elemento do grupo de cima preserva γ-til. Certo? Então, significa que a geodésica γ-til é preservada por todo
elemento do HK-2. Mas aí, lembrando dessa observação, né, você tem um subgrupo que preserva uma geodésica, então ele tem que ser o E ou o Z. Né? No caso aqui tem que ser o Z, porque ele é maior do que o HK-1. Ok? Portanto, o cara original, então, portanto, o grupo original tem que ser isomorfo ao Z por indução. Ok? Então, provamos a parte A, né? Certo? Ok, então vamos provar a parte B. Ficou alguma dúvida aí sobre isso? Tá tranquilo, né? Agora vamos provar a parte B. A parte B diz que não tem nenhum subgrupo isomorfo a Z de índice finito, né? A gente já sabe que o cara não pode ser Z, né? Se ele fosse Z, seria abeliano. Mas não só isso, né? Ele não pode ser Z módulo um índice finito aí. Quer dizer, tem que ter... Sempre tem um subgrupo isomorfo a Z, porque você sempre pode pegar um elemento qualquer e gerar o grupo dele, né? Eu observei na aula passada que isso aqui não pode... Nenhum elemento pode ter ordem finita. Portanto, esse cara é sempre isomorfo a Z. Então, sempre tem uma cópia de Z lá. Então, o que a parte B diz é que o índice dessa cópia é sempre mais infinito. Certo? Então, vocês percebem que todos os teoremas são no sentido de dizer que o grupo fundamental é complicado, né? Tem uma estrutura complicada. Então, como é que a gente prova aqui o B, né? Vamos supor por contradição, não é isso? Então, suponhamos que existe o K por contradição. Suponhamos que existe esse K por contradição. Bom, como o K é abeliano, né? Que ele é isomorfo ao Z, todos os elementos de K vão preservar uma geodésica fixa, né? Então, a gente sabe que existe uma geodésica que é preservada por todos os elementos de K. Tá ok. Sei lá. B de... Bom, aqui talvez seja melhor ser mais explícito, né? O K ele é isomorfo a Z, então posso escrever o K como conjunto das potências de um certo gerador, né? Esse gerador vai ter que preservar uma geodésica. Ok? Então agora você pega um elemento qualquer fora do K, né? Digamos que eu pegue um A no grupo fundamental menos o K. Aqui eu estou identificando o grupo fundamental com o grupo dos automorfismos. Certo? Fixa um ponto, você tem uma identificação. Então, pega um elemento fora do K. Dizer que o índice é finito, né? Como é que a gente denota? É assim, né? Então, dizer que o índice do K é finito é dizer que se eu pegar o meu A, né? E elevar ele a uma certa potência suficientemente grande, ele cai dentro do K. Certo? Então, significa que existe um certo N inteiro, né? Tal que A é diferente de zero, tal que o A elevado a N pertence ao K. Certo? Porque o índice é finito, né? Mas pertencer ao K significa dizer que ele é igual a uma potência do G, né? Então, significa que existe um M inteiro que tem que ser também não trivial. Tá ok. O A elevado a N é o G elevado a M. Tem que ser trivial também, porque caso contrário, o A tem ordem finita.
A gente já sabe que não pode. Certo? E aí a gente aplica isso à geodésica gama-til, né? Então, o AN de gama-til é igual ao G elevado a M de gama-til. Só que isso aqui é a própria geodésica gama-til. Né? E aí, o que eu faço? Multiplica por A, né? Multiplica por A mais uma vez. A gente vai ter então que o A N mais 1 do gama-til é igual ao A do gama-til, não é isso? E aí o que a gente faz é o que mesmo? Usa a unicidade do eixo, né? Ou seja, eu penso nisso daqui como sendo a N de A de gama-til. Isso. E aqui é importante essa observação, né? De que eu preciso já ter mostrado que nenhum elemento tem ordem infinita. Porque poderia acontecer que o A elevado a N fosse trivial, e aí não dá para usar a unicidade do eixo aqui. A identidade tem vários eixos, né? Certo. Então, vou só enfatizar isso aqui, né? O AN é diferente de zero. Vocês lembram como é que prova isso, né? Esse é o Prisma, né? Pois, a gente sabe que esse grupo aqui não pode ser isomorfo a um ZP, né? Zn, né? Então, isso implica aqui pela unicidade do eixo que o A do gama-til tem que ser igual ao gama-til. Então, acabou, porque eu mostrei que todo elemento fora do grupo, né, preserva a geodésica gama-til, significa que o grupo inteiro preserva gama-til, né, mas isso implica que o grupo inteiro é Z. Certo? O que é uma contradição, né? Pelo teorema que o π1 não pode ser abeliano. Contradição. Pois o π1 não é abeliano. Ok. Então tá tudo tranquilo, né? Então são essas as obstruções que a gente ia provar sobre curvatura estritamente negativa. E lembrem que na base de todas elas está o teorema do Hawke e aquele corolário sobre a comparação de triângulos, né? Ok? Então perguntas aí? Antes da gente mudar de assunto. Bom, para obter exemplos de variedades com curvatura negativa, como eu comentei, não é fácil. Tá? Em dimensão 2 é mais ou menos fácil, porque você trabalha com certos quocientes do plano hiperbólico, mas dimensão 3 em diante você tem que achar o grupo certo. Tá? Apesar de existirem muitos exemplos, as construções são um pouco técnicas e a gente não vai ver aqui. Mas tem muitos exemplos de... A maneira mais simples é pegar o espaço hiperbólico e tentar construir um quociente compacto, né? Mas construir quocientes do espaço hiperbólico é bem mais difícil do que fazer quocientes do plano, por exemplo. Certo. Ok. Então, o próximo assunto, que é mais ou menos o último do curso, é o chamado Cut-Locks. Ok? Muito bem. Então, a gente já viu aqui o conceito de ponto conjugado, né?
Você anda numa geodésica e quer saber até onde a exponencial fica não singular. Isso dava noção de primeiro ponto conjugado. Agora a gente vai esquecer a aplicação exponencial e vamos olhar até onde a geodésica fica minimizante. Isso é uma noção diferente, que é relacionada, mas é diferente, e dá origem ao chamado cut-locks. Então a ideia é muito simples. Então vamos lá. Você tem uma variedade riemanniana. Variedade riemanniana. Que eu vou supor completa. E aí a gente pega um ponto, P em M. E no tangente de M a gente escolhe um vetor de norma 1. Certo? Então, para todo vetor tangente em M, a gente pode olhar para a geodésica que sai de P e tem esse vetor V como velocidade. A gente chama essa geodésica de gama V. Então, gama V, vou pensar nisso como uma geodésica que está definida desde o zero até mais infinito. É a geodésica que satisfaz gama V de zero igual a P e gama V linha de zero igual a V. E aí eu vou olhar até onde que ela fica minimizante. Então essa é uma definição. Eu vou definir o C de V. Definição, né? Como sendo o supremo de todos os T's. Uma propriedade que a geodésica gama V ainda é minimizante até o tempo T. Está claro a definição? Certo. Então, eu ando na geodésica até que ela deixa de ser minimizante, né? E esse número é o C de V. A propriedade de ser minimizante é uma propriedade fechada. Você tem uma sequência de geodésicas minimizantes, o limite ainda é minimizante. Então, ela vai ser minimizante até o tempo C de V, mas deixa de ser para tempos estritamente maiores. A princípio, esse número ele é sempre um número estritamente positivo, mas ele, dependendo da variedade, pode ser mais infinito também. Que é o que acontece no plano, por exemplo, né? Geodésicas são sempre minimizantes. Ou uma variedade de Hadamard, né? Mais geralmente. Ok, e aí a gente olha para o ponto em que isso acontece. Definição. O gama V de C de V. Se esse número for finito, né? É chamado de, é dito, vou colocar a terminologia em inglês aqui, cut point de P ao longo de gama V, certo? Então esse é o ponto de corte aqui, que é o ponto a partir do qual a geodésica deixa de minimizar. Certo? Essa é a definição. E o cut locks nada mais é do que o conjunto de todos os cut points do ponto P. A definição. O cut locks de P é o conjunto de todos os Qs na variedade que podem ser escritos daquela forma. Para algum V. Certo? Então, muito simples, né? São todos os pontos onde você coleciona esses pontos de corte, isso é o cut locks. Ok. Então, está clara aí a definição?
Então vamos analisar aqui alguns exemplos antes de provar uma proposição. O que acontece, por exemplo, na esfera, né? Bom, é claro que o exemplo mais simples é olhar para o RN. Mas no RN, claro que o cut loss é vazio, né? Porque toda geodésica é minimizante. Se você olha para a esfera de raio 1, curvatura constante, qual é o cut loss de P? Vai ser o ponto antípoda, né? Toda geodésica vai ser minimizante até chegar no ponto antípoda e vai deixar de ser a partir daí. Então aqui o cut loss de P é exatamente o menos P. Um outro exemplo é o exemplo do toro flat. Lembra que um toro flat ele é obtido olhando para o plano, por exemplo, né? E fazendo quociente pelas translações inteiras. Então, eu posso pensar no toro flat como sendo esse quadrado aqui, né? Você passa o quociente pelo Z mais Z. E ficou esse quadrado aqui, com os lados identificados. Isso é o toro flat. Então, se eu pegar, por exemplo, o centro desse quadrado aqui, como meu ponto P, qual que vai ser o cut loss de P? Nesse caso. Vou pegar o centro do quadrado. Também meio trivial. Vocês não estão respondendo porque é trivial, né? Quer dizer, você anda com uma geodésica aqui, por exemplo aqui, ela vai tocar esse ponto aqui e vai voltar aqui, né? Não, vai voltar aonde? Aqui, né? Assim, né? Mas é fácil ver que quando ela volta, ela deixa de ser minimizante, porque era mais curto vir por aqui, né? Certo? Então a conclusão é que o cut loss são exatamente são essas curvas aqui, né? Certo? Ok? Claro que isso não é um quadrado, isso são duas geodésicas fechadas, né? Uma assim e outra assim, né? Coisa assim, né? Então esse é o cut loss de um toro flat, a união dessas duas curvas. Um outro exemplo é o espaço projetivo, né? Então você olha para a esfera, passa o quociente da esfera pela aplicação antípoda, você fica com o espaço projetivo. Então uma maneira de desenhar o espaço projetivo é desenhar o hemisfério, certo? Então você desenha só o hemisfério, né? E aqui, na fronteira desse hemisfério, você identifica, só no Equador, você identifica pontos antípodas, né? No Equador. Esses pontos são identificados. Então, isso aqui é o RPN, que é a esfera quocientada por Z2. Então, se eu pegar aqui o Polo Norte, qual que vai ser o cut loss aqui? O Equador, né? Mesma ideia, quer dizer, a geodésica vem, ela toca aqui, mas significa que ela volta aqui, né? Mas quando ela volta, ela deixa de ser minimizante, porque passa a ser mais curto e ir pelo outro lado, né? Então, o cut loss nesse caso é o Equador. Então, aqui o cut loss de P é o... E o Equador, na verdade, é um espaço projetivo de dimensão 1 a menos, né? Que está a distância... Qual que é essa distância aqui, né? Aqui é π, isso aqui é π sobre 2, né? Um último exemplo seria o exemplo do cilindro. Você pega o cilindro, né?
Pega esse ponto P aqui, com a métrica produto, qual que é o cut locus de P aqui? Vai ser essa reta aqui, né? Essa reta. Essa reta aqui. Uma geodésica do cilindro com a métrica produto corresponde a pegar uma geodésica no círculo, né? Quer dizer, andar o círculo com velocidade constante e andar a direção vertical com velocidade constante também. Isso é uma geodésica. Então ela vai fazer uma coisa assim, né? Mas, novamente, no momento em que ela volta pelo outro lado, passa a ser mais curto e pelo lado de trás. Então esse aqui é o ponto onde ela deixa de minimizar. Então, nesse exemplo aqui, o cut locus é não compacto, né? É uma reta inteira. Ok. Então, vamos estudar esse objeto, né? Então, proposição. A primeira pergunta que você faz é como é, na prática, né? Como é que a gente põe as mãos nesse negócio? Ou seja, como é que a gente identifica mais ou menos onde é que pode estar o cut locus? Ou em outros termos, como é que um ponto de corte se forma? Essa é a pergunta que a gente quer responder, né? Certo? Quais são os mecanismos que fazem com que uma geodésica deixe de minimizar? E aí eu posso resumir aqui dois mecanismos simples, né? Um deles é ter um ponto conjugado. Se você tem uma geodésica que num determinado instante tem um ponto conjugado, né? Esse cara aqui é conjugado, então significa que vai ter um campo de Jacobi, que se anula aqui, né? Mas significa que se você andar um pouquinho mais, né? Ou você lembra do teorema do índice de Mohs, que diz que se você andar um pouquinho mais, o índice vai ser o número de pontos conjugados, contados pela multiplicidade, em particular vai ser positivo. Então, isso diz que vai ter uma variação que diminui o comprimento. Deixa de ser minimizante. Outra é pensar mais geometricamente, né? Que é pegar esse campo aqui, estender ele como zero, né? E colocar na forma do índice. Então, o fato é que depois de qualquer ponto conjugado, você pode esquecer, a sua geodésica não vai mais ser minimizante. Mas um outro mecanismo, né, é você ter duas geodésicas com o mesmo comprimento, diferentes, que convergem e se cruzam aqui. Se isso acontece, a gente também pode estar certo que depois não vai ser mais minimizante. Por quê? Quem já viu também não vale responder, né? Por exemplo, né, se eu andar um pouquinho depois, por que a sigma 1 não pode ser minimizante? A ideia é você observar que se a sigma 1 fosse minimizante até aqui, essa outra curva também seria, né? Também seria minimizante, porque elas têm o mesmo comprimento. Mas essa não pode ser minimizante, porque não é suave. Certo? Então, na prática, a ideia é que vai ter um caminho mais curto por aqui, né? Certo? Então, toda vez que isso acontecer, também, novamente, pode esquecer, né? Nenhuma delas vai continuar sendo minimizante. Então, o que a próxima proposição diz é que esses são os únicos mecanismos que produzem cut points. Como pode acontecer que ela, no primeiro caso, que tenha um ponto conjugado, mas que ela deixe de minimizar antes? Como é? Que tenha um ponto, um cut point, já antes do acontecer. Qual pergunta? Não entendi direito. Como pode acontecer que o cut locus esteja antes, o cut point
Ah, tá. Eu ia fazer essa pergunta, né? Tá aqui o exemplo, né? Certo. Esse é o exemplo. Porque a propriedade de ser um ponto conjugado, ela é uma propriedade que... como é que eu digo? No caso aqui, o RPN é um quociente da esfera, né? Então, os pontos conjugados são os mesmos, essencialmente. Se você for olhar a aplicação exponencial, né? Ela é essencialmente uma cópia do que acontece aqui. Então, o ponto conjugado no espaço projetivo vai aparecer a distância π. Quer dizer, esse cara aqui não é conjugado ao P. O P é conjugado a ele mesmo, se você dá a volta, se você anda π. Então, esse é o exemplo aqui, que você deixou de minimizar antes de aparecer o ponto conjugado. Certo? Porque esse exemplo aqui tem curvatura constante, então, curvatura constante 1, então os campos de Jacobi são senos. Então, eles continuam se anulando em distância π. Oi? Ocorre isso aqui, Nesse caso, nesse desenho aqui, você vai ter essas duas... Por que esse cara está no cut point? Né? Porque você encontrou... Esse cara é o mesmo que esse, né? Você encontrou duas geodésicas diferentes, né? Com o mesmo comprimento, tocando lá. Certo. Ok. Mas isso acontece muito, porque imagine que você tem uma... Eu não dei exemplos aqui, né? Mas em dimensão mais alta, pelo menos. Mas você tem uma variedade compacta de curvatura negativa, por exemplo. Como ela tem curvatura negativa, ela não pode ter pontos conjugados. Mas como ela é compacta, certamente qualquer geodésica vai ter um cut point a partir de um certo momento. Tá. Ok, então vamos enunciar a proposição. Deixa eu enunciar aqui. Proposição. Vamos supor que o Q é cut point de P ao longo de uma geodésica gama. Isso. Então você tem duas possibilidades. Vamos dizer que esse cara aqui seja o gama de T0. Ok, então ou